Bom dia, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola em São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para vocês, para a gente dar continuidade no assunto da segunda série do ensino médio, que é sobre trigonometria na circunferência. Então, por conta da Covid-19, a gente não pode estar juntos. Estou com muitas saudades de vocês fazem muita falta no meu dia e não vejo a hora da gente se encontrar de novo. Então vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre o círculo trigonométrico, certo? E o que a gente vai definir? E quando a gente vai estudar o círculo trigonométrico, o raio sempre vai ser unitário. Então isso quer dizer que o nosso raio sempre vale 1. Lembrando, então vamos lembrar que quando a gente está falando do raio na nossa circunferência, ele vai sempre ser aquele pontinho que sai da minha origem, então do centro da minha circunferência, até uma extremidade qualquer. Então, quando eu pego aqui, saindo do zero, e eu vou lá no encontro da extremidade da minha circunferência, eu estou falando que esse raio, que esse tamanho, ele é unitário, ele vale 1. Então, do centro até essa extremidade, ele vale 1. Isso é o raio da minha circunferência, certo? Então, o raio sempre vai ser da origem, do centro da minha circunferência, até uma extremidade qualquer desta circunferência. Então, olha, daqui até aqui é meu raio, daqui e para cima também é meu raio, desse lado aqui, olha, da origem para a minha esquerda é o meu raio, da minha origem para baixo é o meu raio. Então, esse tamanho aqui, ele vai sempre valer 1. Como a minha circunferência ela está em cima do meu plano cartesiano, então meu plano cartesiano é composto do meu eixo x e do meu eixo y, certo? Nesse caso, o que a gente vai lembrar? Que quando a gente fala do nosso eixo x, a gente pode, nós vamos estar sempre falando do cosseno. Então, falou do eixo x, é o cosseno. Como que a gente pode lembrar disso? A gente pode pensar, se eu corro para frente, então se eu corro para a direita, ele é positivo. Nesse caso, como ele é meu raio vale 1. Então, quando eu corro para frente, eu tenho o número 1. Quando eu corro para trás, eu estou correndo para a esquerda, ele vai ser negativo, então ele vai valer -1. Quando a gente fala do y, nós estamos falando do seno. Então, o seno, a gente pode lembrar, né? Eu subo, positivo. Eu desço, negativo. Então, o seno, eu subo e eu desço. Para cima, positivo, para baixo, negativo. O cosseno, que é o meu eixo x, eu corro para frente, então para a direita, positivo, e eu corro para trás, para a esquerda, negativo. Os alunos que foram da Prorô, a Prorô gosta de falar que o cosseno é com sono e o seno é sem sono. Também dá certo, tá? Não precisa, né, mudar. Qualquer uma dessas maneiras eu consigo lembrar. Eu só preciso, então, saber que quando a gente falar do cosseno, eu estou falando do eixo x. E quando eu falar do seno, eu vou estar estudando o que acontece no meu eixo y, certo? Outra coisa que a gente precisa lembrar, que quando a gente está falando na circunferência, a volta desse arco na minha circunferência, ela é sempre sentido anti-horário. Então, ela é sempre neste sentido, certo? Então, esse aqui é o sentido correto do arco da minha circunferência. Ele vai iniciar aqui, vai dar a volta para chegar aqui novamente. Então, a nossa origem, o nosso término, sempre é no mesmo lugar. Então, por isso, a gente acaba tendo, em vez de só 4 arcos, a gente acaba tendo 5. Porque o 0 e o 360, nesse caso, estão no mesmo lugar. Então, recapitulando também, na circunferência, eu tenho 2 unidades de medida. É o grau e o radiano. Então, eu posso representar esses arcos, tanto em grau quanto em radiano.
Quando a gente está falando em grau, nós estamos falando exatamente em 360 graus uma volta completa. Nem mais, nem menos. E quando nós estamos falando em radiano, esses 360 graus equivalem a 2π radiano. Nós já estudamos isso, vocês já fizeram exercícios e tem videoaula sobre isso, então é só ir lá recapitular, se alguém tiver ainda alguma dúvida, certo? Então, vamos lá. Como ele está no meu plano cartesiano, o meu plano cartesiano ele é dividido em 4 pedacinhos que são chamados de quadrantes. E esses quadrantes também são lidos em sentido anti-horário. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu primeiro quadrante, meu segundo quadrante, meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Quando a gente está falando em graus, nós estamos falando em 360. Se ele é dividido em 4 pedacinhos, isso quer dizer que cada pedacinho, cada quadrante vai conter 90 graus. Como ele está andando, esses graus vão aumentando do 0 até chegar a 360. Então, aqui no meu primeiro quadrante, eu vou ter arcos de 0 até 90 graus. Então, por exemplo, se eu falar assim, 60 graus, ele está localizado em qual quadrante? Então, 60 graus só pode estar localizado no primeiro quadrante, porque 60 graus ele está entre 0 e 90 graus. Então, ele não sai dessa região. Então, ele pertence ao primeiro quadrante. Quando eu vou para o meu segundo quadrante, eu vou ter ângulos de 90 graus até 180 graus. Então, por exemplo, se eu falar assim, 130 graus. 130 graus pertence ao segundo quadrante? Sim, porque no meu segundo quadrante eu só vou encontrar arcos que tenham valores de 90 até 180 graus, certo? Lembrando que o meu 90 e o meu 180 graus, eles não estão em quadrantes nenhum. Eles são exatamente a divisa desses quadrantes. Eles são chamados arcos de eixos, porque eles estão exatamente em cima do eixo. Quando eu falo de 90 graus, ele está exatamente em cima do meu eixo Y. E quando eu falo de 180 graus, ele está exatamente em cima do meu eixo X. Tá? Então, 90 e o 180 não pertencem a quadrante nenhum. A mesma coisa o 270 e o 360 graus. Eles não pertencem a quadrantes. Eles são arcos que pertencem aos eixos, certo? Cada um ao seu eixo. Então, quando a gente fala no terceiro quadrante, nós estamos falando de ângulos que tem de 180 até 270 graus. Então, por exemplo, se eu falar assim, 240 pertence ao terceiro quadrante? Sim, pertence ao terceiro quadrante, pois ele está entre 180 até 270. Agora, se eu perguntar, 300 graus pertence ao segundo quadrante? Não, não pertence. Por quê? Ele está exatamente no quarto quadrante. Então, 300 graus vai estar no quarto quadrante. Porque o quarto quadrante é lá onde eu vou encontrar os ângulos que estão entre 270 e 360 graus, certo? A mesma coisa acontece com o nosso pensamento em radiano. Em radiano, quando a gente fala numa volta completa, a gente não está falando em 2π radiano. Então, o meu 0 e o meu 2π está aqui, porque aqui é a minha origem e o meu término. Qual é a metade de 2π? Não seria π? E a metade de π? Não é π sobre 2? Então, ó, π sobre 2. Então, ó, daqui até aqui, eu tenho π sobre 2. Então, tudo que tiver entre 0 e π sobre 2, ele vai aparecer nesse pedacinho. Tudo que for de π sobre 2 até o meu π, ele vai aparecer nesse pedaço, no meu segundo quadrante. Tudo que for entre π e 3π sobre 2, ele vai aparecer no terceiro. E o que tiver entre 3π sobre 2 e 2π vai aparecer no quarto quadrante, tá? Então, ó, π sobre 2 mais π sobre 2 não daria aqui, olha,
2, não ficaria assim se a gente fosse pensar, olha, 2π sobre 2. Aí, 2π sobre 2, 2 dividido por 2, dá quanto? Ó, é o π que a gente tem lá em cima, certo? Aí, ó, 2π sobre 2 que eu tenho aqui, mais π sobre 2 que vale esse pedacinho, 3π sobre 2. A mesma coisa aqui, não vale esse pedaço, né? Π sobre 2. Então, ó, 3π sobre 2 mais π sobre 2 não vai dar 4π sobre 2. E quando a gente pensa, ó, em 4π sobre 2, o que eu tenho? 4 dividido por 2 dá os 2π que a gente tem ali, certo? Então, essas são as divisões da nossa circunferência. Então, hoje a gente vai tratar especificamente dos valores do seno e do cosseno desses arcos que estão em cima dos eixos, tá bom? A gente pode falar que são arcos de eixos, certo? Então, são os 5 arcos. E esses 5 arcos que vai dar base depois para a gente estudar, não que não possa aparecer fora disso, né? Mas a gente que vai dar base depois para a gente estudar os nossos gráficos e fazer as construções gráficas, tá bom? Não é difícil, é muito fácil, porque como o raio ele é unitário, e se a gente for lembrar um par ordenado, certo? Porque a gente está falando do plano cartesiano, e a localização de um ponto, essa localização, ela é sempre composta de x e de y, que nesse caso são nossos pares ordenados, é a localização daquele ponto na minha circunferência. E quando a gente fala que ele está em cima do eixo, por exemplo, então, se eu for falar do 0 e do 2π, que estão no mesmo lugar, ele vai estar em cima do meu eixo x, do meu eixo do cosseno. Então, se da minha origem, ó, como ele está para a direita, eu vou correr para frente. Então, nesse caso, ele está valendo 1. Então, ele está em cima do meu x e esse x vale 1. Então, o x está aqui, esse tamanho é 1. Quando eu vou para o y para ver quem é o meu parzinho, ele é 0. Então, toda vez que eu estiver falando num arco que está em cima do meu eixo x, ele vai valer 1 se ele estiver para a direita. E ele vai valer menos 1 se ele estiver para a esquerda. Como, portanto, esses valores eles não vão ser alterados, porque esses arcos não vão sair desse lugar, não são exatamente esse lugar deles, então, quando eu falar de 0 graus, eu estou falando que o meu x vale 1. E o meu y, quando eu vou lá para o meu y, esse y ele vai valer 0. Quando eu estou falando do meu π sobre 2, ele já está em cima do meu eixo y. Então, quando eu vou lá para o meu x, ó, quem vale 0? O x agora. Então, meu x vale 0. E o meu y vai valer quanto? Ele está em cima do meu eixo y, então meu y vale 1. Quando eu vou lá para o π, agora ele está do meu lado esquerdo do meu x, então ele vai valer menos 1. Para o meu y, quando eu vou lá para o y, ó, valendo 0. O 3π sobre 2, ó, ele está em cima da onde? Do meu vermelhinho, ó, do meu y, certo? Só que ele está na parte de baixo. Se ele está na parte de baixo, o meu y vai valer menos 1. Para o meu x valendo 0. Então, meu x vale 0 e o meu y menos 1. Nesse caso aqui, quando a gente chega no 2π, ele é a mesma coisa do 0, né? Então, 2π ele está em cima do x, então o meu x vale 1, para o meu y valendo 0. Então, se vocês prestarem atenção, isso não vai mudar, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente pode pensar, né? Então, ó, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. E aí volta para 1 e 0. Onde o primeiro valorzinho aqui, ele está sempre representando o cosseno do meu arco. E o segundo valor está representando o seno, que é o meu par ordenado. Então, onde eu tenho x e y, certo? Então, por exemplo,
se eu falar assim, quem é o cosseno de π? Então, ó, cosseno de π vai ser quem? -1. Ah, e quem é o seno de 2π? Eu vou lá, ó, seno de 2π é o 0. Então, o que eu tenho que lembrar? Que no meu par ordenado, aqui a gente está vendo os eixos que estão no meu, em cima do meu eixo. Então, ele não vai mudar desses valores. Então, olha, 1, 0, 0, 1. -1, 0, 0, -1, 1, 0. A primeira coluninha, cosseno. A segunda, o seno. Então, eu tendo isso, me facilita muito, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês saberem, certo? Então, quem é que está em cima do meu x? O 0 e o 2π. Então, portanto, ó, 1 e 1. Eles estão do lado positivo. Quem está do meu lado negativo? Ah, o π, ó, -1. Os outros que não estão é 0. A mesma coisa acontece com o seno. O seno não é o y? Quem está em cima do meu y? Ah, é o π sobre 2. Ele está em que parte? Em que lado? Positivo. Então, isso quer dizer que o π sobre 2, o seno, que é o y, ele vai valer 1. Quem é que está embaixo? Ah, o 3π sobre 2. Então, 3π sobre 2 vai valer -1. E os outros vão valer 0. Então, está em cima do meu eixo, do eixo que ele estiver, ele vai variar de 1 a -1. E o outro vai ser 0. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, deixe lá uma observação, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho, tá bom? Beijos, amo vocês, muitas saudades e até a nossa próxima videoaula.